A paz para os irmãos. Eu agradeço a oportunidade de vir aqui para falar do amor de Deus, que nós só temos a agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito. E eu vou ler aqui em João, que é conhecido, no Evangelho de João, aqui o capítulo 1, que fala, que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava junto com Deus. Senhor, aqui está a Tua palavra, meu Deus. Eu não sei de nada, mas o Senhor sabe todas as coisas. Então, Senhor, fala por mim, meu Deus, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer através de mim, meu Deus. No princípio que eles anunciou o Evangelho, João anunciou o Evangelho, e João veio para trazer a palavra do Senhor, abrindo os caminhos, preparando o caminho para o Senhor Jesus. E muitos não criam nele. Perguntava quem ele era, a João Batista. João falava que ele era o profeta, aquele que clama, a voz que clama no deserto, que era anunciado lá em Isaías. E muitas das vezes nós ficamos com vergonha de falar da palavra do Senhor quando temos a oportunidade de falar. E Deus não se envergonha de dizer que nós somos filhos dele quando nós se convertemos. Então nós temos que buscar ao Senhor a todo tempo. Porque quando Jesus começou a chamar seus discípulos, seus escolhidos, eles não rejeitaram o chamado. Você não vê nenhuma parte da Bíblia falando que eles perguntaram o que era que Jesus ia dar para ele, ou o que Jesus ia fazer através deles. Jesus passava, chamava e eles seguiam a Jesus. E nós temos que fazer a mesma coisa. Se nós temos um chamado, nós temos que seguir em frente, erguer a cabeça e não desanimar. Eu sei que a luta é muito grande. Nós falamos, às vezes aqui, falamos de encorajamento, mas muitas das vezes nós também estamos com medo. Muitas das vezes eu venho aqui na igreja sem vontade nenhuma de vir para o culto, mas eu venho. E às vezes Mira fala, nossa, eu estou tão desanimada, eu queria ser assim que nem você, tem ânimo de ir na igreja. Eu disse, eu não tenho ânimo, mas eu vou para ver se mais na frente eu tenho um desejo mais profundo de buscar a Deus, que nem antes, que nem no começo. Então às vezes eu oro pedindo a Deus direção e força para eu continuar, porque eu sei que o desânimo está vindo, não é por causa de algum erro que nós temos, é por causa que está se cumprindo a palavra do Senhor, que o amor de muitos vão esfriar, e se nós deixar, nós sai da presença do Senhor. Então nós temos que estar sempre lendo, como o profeta Ezequiel 17, que Deus manda ele falar por parábola ao povo de Israel, uma comparação de uma grande águia de asas compridas, e o povo não dá ouvido a eles. É quando ele estava sendo preparado a Babilônia para levar eles para lá, e fala de uma cidade de mercança, de grandes mercadores, e quando você vai ler lá na frente é a Babilônia que pega eles e leva cativo, e eles ficam lá no cativeiro servindo ao rei da Babilônia. Então nós temos que prestar muita atenção no que fazemos para nós não errar, porque nós podemos não ser cativo de rei ou de presidente, mas passamos a ser cativo de nós mesmos, com medo de levar a palavra do Senhor, faltando coragem para falar do amor de Deus. Então nós temos que fazer todo o tempo a vontade do Senhor, buscar, orar pelas madrugadas. Muitas das vezes eu estou acordado, eu estou dormindo e o sono perco o sono de repente, não consigo dormir, viro para um lado, para outro, e às vezes eu penso, é o Senhor que está me incomodando para orar. E eu me levanto, às vezes vou orar. E quando eu não vou, eu continuo sem querer orar, aí eu começo a sentir algumas perturbações.
E aí é que eu tenho que me levantar de qualquer jeito para orar, para buscar a Deus. Então, se nós deixarmos de buscar a Deus, qualquer palavra que nós ver alguém falar, ouvir alguém falar, nós vamos desanimar da presença do Senhor. Nós viemos para a presença de Deus, para fazer a vontade dEle. Quando nós se convertemos, nós não vem por causa do homem. Porque se nós for olhar para o homem é falho. E numa falhazinha que ele tiver, nós começamos a afastar da presença do Senhor. Nós falamos, olha, ele errou, por que eu vou ficar lá na igreja? Eu vou sair, não vou ficar nessa congregação, porque a igreja somos nós, né? Que nós somos o templo do Espírito Santo. Então nós temos que buscar a Deus a todo tempo. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós não temos que se acovardar de falar do amor do Senhor. Nós temos que ter coragem de falar do amor dele. Nós não temos que desistir, porque Jesus nunca desistiu de caminhar, de morrer por cada um de nós. Nós temos que levar a nossa cruz, custe o que custar, venha o que vier, mas nós temos que permanecer, porque os acontecimentos estão aí, é guerra, é rumores de guerra, é tudo. Temor de terra está tendo, coisas que eram poucas coisas que acontecia no nosso Brasil, e agora nós estamos vendo que está acontecendo essas coisas. É governantes querendo mudar a lei, e isso está tudo escrito na Bíblia. Se você for ler, essa semana eu estava lendo, e agora eu esqueci, estava falando sobre isso, que virá um tempo que eles vão querer mudar a lei, e vão querer que as pessoas adorem a eles. E isso está chegando. E nós temos que estar firmes na presença do Senhor, buscando, lendo, para nós ter conhecimento da palavra, não se deixar levar pelo que eles querem que nós faça. Nós não tem que aceitar, mas também nós não tem que ficar debatendo. Nós fica na nossa, lendo a palavra, falando a verdade do amor do Senhor, que é isso que Deus quer. Em primeiro lugar, nós buscar Ele, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, nós temos que buscar Ele. Nós não temos que deixar de lado nada, nem família, por causa da palavra do Senhor. Porque se nós deixar a palavra do Senhor por causa de família, nós não vamos ser salvos. Nós temos que buscar Ele. Porque quando nós buscamos, nós conseguimos ganhar gente da nossa família, que estão afastados, ou pessoas que não foram ainda convertidos. Nós ficamos deixando o tempo passar e fala, depois com o tempo eu faço, e o tempo vem, passa, sem pedir licença, e leva aquilo que você não teve coragem de fazer, e quando você vai ver já é tarde, você não consegue mais fazer nada. Então vamos buscar a Deus a todo tempo, não vamos desistir, porque Jesus está voltando e está próximo demais. Ali no capítulo 4 de Apocalipse, versículo 1, você vai ler, você vai ver a visão que João teve, que lá no reino dos céus, que não houve ninguém que pudesse tirar os 7 selos do livro do Apocalipse, e ele chorava muito. Então veio um anjo e falou para ele que o cordeiro da tribo de Davi, o leão da tribo de Davi, ele venceu o mundo e ele abriu o livro. Então nós temos que ficar a todo tempo atento a essas coisas, porque senão nós não vamos seguir em frente. Nós temos que ter força de vontade, deixar o desânimo de lado e cada dia buscar a Deus, porque quando nós buscamos a Deus, nós começamos a ficar cheio do Espírito Santo, cheio da presença dele, e cada vez mais que você sente a presença de Deus, que você começa a buscar a Deus, você tem força para orar, não só por sua família, mas pelas famílias que precisam de oração, crianças que são mortas, são estrupadas até pelos parentes que acontece e matam, pai que estrupa filha, tudo isso está acontecendo. Então nós temos que ver que nós não temos que ficar parados, deixar acontecer essas coisas sem pelo menos orar a Deus pedindo pela salvação. Que o Evangelho de Lucas,
ele foi feito também, naquela época, para aquelas pessoas que viviam oprimido, desprezado pela sociedade. E vem se enfatizando nisso, que Deus veio para dar vida e vida com abundância. Então nós temos que buscar a todo momento ao Senhor, não temos que desistir, porque Ele é o único Salvador das nossas vidas, fora dele não há outro Deus. Nós temos que buscar Ele a qualquer momento, a qualquer preço da nossa vida, custe o que custar, porque em Jeremias 33, que manda clamar a Ele, é porque quando você vai ver no capítulo 32, Deus está mandando Jeremias falar com o povo para largar o pecado, sair da idolatria, e o povo não está nem aí. Então Deus manda ele falar isso com o povo. Jeremias é espancado, Jeremias é escorraçado, até chega a querer desistir de levar a palavra de Deus, mas ele continua, Deus dá força a ele e ele segue em frente. Hoje ainda nós temos uma paz para levar a palavra do Senhor, porque hoje não tem ninguém querendo matar por causa da palavra aqui, só fora do país que você vê essas coisas. Então nós temos a oportunidade de falar do amor do Senhor. Então nós não temos que deixar, nós temos que falar, nós temos que gritar o nome do Senhor, nós temos que mostrar para as pessoas quem nós somos na presença do Senhor, que Deus é o único nosso Criador. Nós não temos que desistir dele, nós temos que seguir em frente, erguer a cabeça, ler a palavra, buscar, fazer jejum e orar. Nós não conseguimos orar assim como Daniel orava, mas nós conseguimos orar de qualquer maneira. Nós temos que buscar ele, quem sabe um dia começa a buscar a Deus de uma maneira tão tremenda que você começa a ver as coisas fluir, não só na sua vida, mas na vida daqueles que você colocar a mão. Nós temos que buscar ele, nós temos que fazer por onde, que nem as curas de antigamente, pessoas que era ressuscitado, mortos. Nós temos que tentar fazer isso. De vez em quando eu fico pensando nisso. Será que nós não temos força de buscar a Deus para chegar a esse ponto? Sim, nós temos força de buscar. E muitos desistem da caminhada. Pessoas que ouvem profecias que não é de Deus e começam a correr atrás dos profetas. Profeta que às vezes não está profetizando o que Deus manda, e quando a coisa não acontece, a frustração vem, se afasta dos caminhos do Senhor, como se Deus tivesse culpa de alguma coisa. Deus não tem culpa disso, a culpa é nossa, que damos ouvido e não buscamos a Deus, não analisamos a profecia que o profeta traz. Então queremos dizer que nós temos que se fortalecer a cada dia, não deixar as coisas acontecer do jeito que vem acontecendo, não deixar o desânimo tirar nós do caminho do Senhor, não deixar alguém vir e colocar a semente do mal no nosso coração e nós sair fora do caminho do Senhor, porque o joio e o trigo está crescendo junto, e naquele grande dia vai ser a ceifa, e nós temos que estar preparados. Eu tenho que estar preparado para eu não ser o joio, eu ser o trigo. Então nós temos que estar preparados para essas coisas todas, andar na presença do Senhor, buscando a Deus, tratando as pessoas bem, amar as pessoas, não amar só as pessoas que nós conhecemos, mas relevar as coisas que pessoas que não gostam da gente falam. Eu aprendi a fazer isso depois que eu entrei para a igreja, que fui ler a palavra, eu comecei a pedir direção a Deus sobre essas coisas. Trabalhei com pessoas e ainda trabalho em lugar que tem pessoas que não gostam de mim, eu sei, que pedem para me tirar do trabalho, que diz que eu não presto para trabalhar lá, mas pessoas que estavam também falando que ia me tirar quando entrasse no poder. Deus mudou o coração dessa pessoa. Hoje ela briga para eu ficar por lá trabalhando, essa pessoa. E eu fiquei pensando nisso e depois eu vi que é Deus que está mudando o coração. E eu cheguei e falei: Senhor, do mesmo jeito que o Senhor fez essa pessoa mudar assim, o Senhor faça aquela outra olhar para mim com o coração, com os olhos de paz, de amor, para mudar o coração dele também. Possa até que um dia ele venha
a se converter, não sei. Mas as pessoas estão precisando muito disso. As pessoas estão precisando de lembrar que Deus muda os corações das pessoas. Que Deus transformou o coração de Pedro quando ele chamou Pedro para ser discípulo. Pedro era muito ignorante e Pedro foi mudado. Pedro pediu para Deus mudar e Deus mudou. Então eu não posso falar que do jeito que eu nasci eu vou morrer. Não, eu não vou morrer, porque se eu entrei, eu estou nos caminhos do Senhor, eu tenho que pedir a Deus para mudar o jeito que eu penso e o jeito que eu trato as pessoas. Eu trato as pessoas bem, para as pessoas ver que através daquela conversão minha, eles possam se converter, adorar aquele mesmo Deus que eu adoro. Então, é bom nós estar todos em comunhão, um com os outros, orar um pela vida do outro, e não querer tirar o outro da presença do Senhor. Se eu vejo você fazendo algo na casa do Senhor, ou sendo usado por Deus, eu tenho que me alegrar, porque Deus está te usando. Porque se Deus está te usando, é porque você está fazendo a vontade do Senhor. Então, se eu quero que Deus passe a me usar, eu tenho que começar a buscar a Deus também, fazer o que Deus quer, para ele poder me usar. Porque se eu não fizer isso, eu vou continuar sempre sentado na cadeira, olhando as pessoas fazer a obra do Senhor, e eu não. Eu sempre penso de vir ficar de obreiro, mas sei lá, no último instante bate um desânimo de eu vir vestido de obreiro. Mas no dia que eu vim vestido de obreiro, aqui a primeira vez, que disse que eu tinha que passar coisa, né, a salva, que o irmão Eduardo chamou, sei lá, eu senti uma coisa bem melhor, uma presença mais forte, não sei porquê, mas eu senti como se a pessoa está bem vestida para fazer a obra do Senhor, e Deus se agrada, porque quando eu comecei de obreiro na porta, eu tinha vergonha de todo mundo. Ainda hoje eu tenho um pouquinho de vergonha, mas passou mais. Agora eu brinco um pouco. Mas antes era pior. Eu gostava de arrumar serviço para trabalhar no lugar que não tivesse muita gente, para eu não estar no meio. E no começo que eu vim morar para cá, em 95, ali em Araruama, em Tatiquara, o primeiro emprego que eu peguei foi no Minas Velha, de zelador, de limpeza lá, serviços gerais. Meu Deus, e era muita gente que passava por lá, pessoas que faziam novela e tudo. Eu não olhava para ninguém, ficava só de cabeça baixa varrendo e varria rápido para sair daquele meio. E ficava de lá do canto, escondido, para ninguém ficar me vendo. Hoje em dia não, hoje eu tenho mais coragem, mas nem tanto, mas tenho, porque Deus vai tirando a vergonha da pessoa. Porque diz, né, que a pessoa não tem que ter vergonha, não tem que se envergonhar de dizer que é servo do Senhor, porque senão naquele grande dia ele vai dizer que não conhece nós. Então eu tenho que buscar Ele e provar que eu sou servo do Senhor. E sempre que eu estou lá no trabalho, eu estou com a Bíblia sempre lendo. É porque eu sou muito esquecido. Mas eu leio, sempre estou lendo lá, e o pastor Oséias David sempre vê: eu vou chamar você para pregar lá. Eu disse: não, nem me chame, eu não vou aparecer lá não. Não, vou pedir ao pastor Alexandre. Eu disse: eu só vou pregar, se eu for subir lá no altar seu, eu só vou falar 20 minutos. Aí ele disse: mas pregou do mesmo jeito, eu vou chamar ele. Aí me convida para ir na igreja. Aí eu disse a ele: qualquer dia desse eu vou lá visitar, mas não me chama lá, eu vou ficar lá atrás quietinho, sentado. Aí ele: não, tá bom, não vou te chamar não, mas vai lá. Aí eu vou ver se eu vou, mas nunca vou, me arrumo, depois não, vou ficar em casa. Aí fico em casa, eu fico pensando como é que vai ser eu entrar lá na igreja dele, diferente da nossa, que a pessoa já acostuma, né? Eu lembro que a primeira vez nós saímos daqui, foi visitar uma igreja lá em São Pedro da Aldeia, que o pastor chamou, eu nem lembro quem era aquele pastor, e eu sei que a igreja era pequena, mas estava lotada de gente, e eu tinha começado, né, caminhar para a igreja, e foi eu, Mira, o pastor Alexandre, foi Henrique, pastor Zé Luiz. Aí eu sentei,
Sentou Henrique do meu lado, Mira do outro. Aí Henrique olhou para mim e disse: prepare um versículo. Aí eu olhei para ele, eu disse: que versículo? Aí ele disse: prepara um versículo. Aí disseram: presbítero Henrique. Aí eu disse: tá vendo? Era você. Aí ele levantou e disse: prepara um versículo, foi embora. Aí quando eu estou lá sentado, daqui a pouco ele acaba de falar aí: presbítero, o diácono Eduardo. Aí a igreja cheia, né? Eu disse: quem, eu? Aí ele: sim. Aí todo mundo virou para olhar para mim, minha amiga. Eu andei, eu acho, uns 3 ou 4 metros para chegar lá na frente. Quando eu cheguei no altar que abri a Bíblia, minha camisa já estava molhada de suor, as mãos escorrendo, de tanto nervoso que eu estava, que era a primeira vez que eu tinha me chamado para ir lá. Eu sei que eu leio um versículo do Salmo, que eu nem sei como foi aquilo, rapidinho, desci, corri, me sentei lá no canto com a vergonha, todo mundo olhando para minha cara. Aí dali para frente, foi quando Marisa me chamou para trazer uma palavra, pela primeira vez, um dia de quarta-feira. Aí eu disse: tá bom. Aí quando eu saí da igreja, meu Deus, para que eu fui falar tá bom, que se eu não sei falar nada? Aí veio a pandemia. Aí eu disse: olha, porque não era de Deus para eu pregar, eu falei. Aí fiquei. Aí começou a ir para a igreja depois, todo mundo. Aí veio a pastora Selma, aí traz uma palavra na sexta-feira. Aí eu olhei para ela e eu tá bom. Aí eu, caraca, aí o que é que eu vou fazer? Meu Deus, eu fui responder para ela, tá bom. Aí fui conseguir falar alguma coisa. E dali comecei a ir falando, comecei a gostar, mas depois começou a vir um desânimo, e eu comecei a não querer mais falar mais nada, só ficar lendo a palavra, e o desânimo vem, e nós começamos a ficar com medo de subir no altar para falar do amor de Deus novamente, porque o inimigo começa a colocar na nossa mente que nós não é capacitado, mas quem capacita é Deus, para nós falar do amor dele. Então nós temos que honrar o Senhor, buscar a Deus, porque quando você está buscando a Deus de todo o coração e fazendo a vontade de Deus, você começa a ver as coisas erradas e você começa a orar por aquelas coisas que estão erradas. Eu lembro que um dia eu estava na porta, lá na igreja lá, e eu lembro que veio uma pessoa aqui do meu lado, saindo como se saiu do banheiro. Eu vi aquela pessoa, passou por dentro de mim, e eu corri para fora para olhar quem era. Eu não vi, eu sei que era uma pessoa franzina, assim, do tipo do filho de Conceição. Eu vi o rosto dele certinho chegando perto de mim e passando por dentro de mim. Eu senti aquilo passar e eu corri para olhar assim fora. Eu não vi quem era mais. Aí eu fiquei pensando: nossa, que coisa é essa que passou por dentro de mim e eu não vi? Então Deus começa a mostrar as coisas para cada um de nós que começa a buscar Ele. Eu lembro do ciclo de oração, quando tinha lá, que todo mundo orava antes de subir no altar, e Deus começava, as coisas de Deus começavam a fluir. Deus usava as pessoas, usava Cláudia, mais outras meninas que tinha lá naquele tempo. Deus revelava as coisas, usava o pastor também em revelações. Eu ficava maravilhado daquelas coisas que Deus falava, o que a pessoa estava pensando ali, o que a pessoa falou em casa, em pensamento, e é muito maravilhoso. Nós temos que se maravilhar das coisas de Deus, nós temos que se apegar cada dia a Deus, a palavra dEle, buscando a Ele a todo tempo, orando, jejuando, porque se não for assim nós não conseguimos vencer, porque o inimigo ele é astuto, ele arma a armadilha para derrubar nós, para tirar nós da caminhada do Senhor, porque Ele sabe, se nós ir em frente, nós vamos vencer, e Ele não quer que nós vença. E as pessoas, tem muitos deles que dizem que Ele é bom, mas Ele não é bom, Ele está se fingindo de bom, porque naquele grande dia Ele vai mostrar quem Ele é, Ele vai mostrar o sofrimento, pessoas vão ficar sofrendo eternamente lá, coisa que não vai ter volta mais, coisa que não vai ter arrependimento, depois que a pessoa cair lá já não volta, que nem a Bíblia fala que naquele grande dia que o Senhor vier, muitos ainda vão xingar o Senhor, dizer que Ele é por causa dele que eles estão sofrendo, mas não é isso, é eles que não buscaram
deixaram de buscar o Senhor, deixaram de ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus está sendo pregada a todo momento, nas ruas, no rádio, na televisão, e as pessoas dizem que não estão ouvindo. Às vezes perguntam às pessoas se conhecem Jesus, elas dizem que não conhecem Jesus. E como não conhecem Jesus, se estão pregando nas praças, em todo lugar você vê criança pregando a palavra do Senhor, que eu já vi no Facebook, o pai e a filha levando a palavra do Senhor, criança desse tamanho, eu fico olhando, é uma vergonha para nós que não quer levar a palavra do Senhor, a criança sendo usada por Deus, porque os grandes não querem ser usados. Então nós temos que buscar o Senhor a todo momento, porque se nós não buscar, nós vamos ficar para trás. Nós temos que buscar a Deus a todo momento, não deixar as coisas mal vir tomar conta das nossas vidas, e saber as pessoas que nós temos que compartilhar as coisas que Deus nos dá. Não é só ver a pessoa com a cara de bonzinho e chegar e falar o que nós pretendemos fazer, o que nós desejamos ter na nossa vida, coisas que nós não podemos passar assim, porque se fosse assim, logo após a doença de Ezequias, quando o rei da Babilônia mandou seus soldados ir lá visitar ele, que ele mostrou tudo que tinha na casa dele, o ouro e tudo, e ele fez a coisa errada, que Deus manda falar para ele, que a partir daquele momento que ele passasse daquela vida, os descendentes dele ia ser escravo da Babilônia, ia ser eunuco do rei da Babilônia, está lá escrito, parece que é no 35, que, se eu não me engano. Então nós temos que prestar bem atenção para quem nós vamos falar nossas coisas, e vamos chamar para dentro da nossa casa para mostrar o que nós temos dentro de casa. Então nós temos que saber orar a Deus pedindo direção. Por isso que muitas das vezes eu prefiro conversar com Deus as coisas que acontecem na minha vida, e outras vezes eu falo com a pessoa errada, que eu já falei com pessoas erradas, coisas que eu tenho sonho de realizar, e pessoas que se dizia cristão, chegar e falar, como você vai conseguir se você não tem condições? Eu cheguei e falei para ele, um dia você vai ver que eu vou conseguir, não sei como, mas Deus vai mostrar para você. E essa pessoa que falou isso comigo, começou a beber e tudo, e saiu da presença do Senhor, até dinheiro emprestado pegou com esses que empresta dinheiro a juro, e estava sendo jurado de morte e tudo. E eu fiquei pensando, caramba, uma pessoa que estava fazendo as coisas certas e saiu dos caminhos do Senhor para fazer isso. Às vezes eu fico pensando que ele não estava na presença do Senhor por buscar Deus de todo o coração, ele estava indo só por ir, eu acho. Porque quando a pessoa se afasta assim, só deve estar com o coração não ligado na palavra do Senhor, mas sim ligado nas coisas do mundo, deixando os afazeres do mundo tomar conta do desejo dele buscar a Deus. Porque se nós deixar o desejo do mundo tomar conta do nosso coração, nós prestar bem atenção só nas coisas do mundo, nós não vamos chegar lá na frente, não vamos esperar o Senhor Jesus vir nas nuvens para nos buscar, que nem está escrito na Bíblia. Então nós temos que buscar Ele a todo momento, enquanto é tempo, porque se nós deixar o tempo passar esperando, Ele vem e leva tudo e nós não vê, leva até a nossa vida, a nossa saúde, e quando nós vê, não estamos prestando para fazer mais nada na casa do Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu agradeço a rica oportunidade que o Senhor tem me dado.